Drica Costa. Estamos começando mais um Itajubá Entrevista. Nessa quarta-feira, 28 de agosto de 2019, para falar sobre um assunto um pouco delicado e polêmico em Itajubá. Você usa o transporte coletivo de Itajubá? Está satisfeito com o serviço prestado por essa empresa? O que você acha sobre a recontratação da nossa empresa de transporte coletivo, a Valônia? Você vai participar comigo pelos comentários, estou esperando por aqui, vamos ler as suas dúvidas, né? E também as suas sugestões. E para isso nós estamos hoje com o entrevistado Marcelo Kraus, nosso vereador, né? Bom dia. Bom dia, Drica. Bom dia, ouvintes da TV Itajubá. É sempre um prazer estar aqui, contribuindo de alguma forma aí com um debate e com informações para a população de Itajubá. Muito obrigado pelo convite. Obrigada também, a gente agradece e as portas estão abertas. Quando quiser voltar, estamos aqui. Opa! Assunto é que não falta, né? Assunto é que não falta. É sempre bom. É sempre bom. Informação é sempre bom, né? Bom, nós vamos começar com uma perguntinha que é a seguinte: quanto tempo a Valônia presta serviço a Itajubá? Bom, antes da gente entrar na resposta da sua pergunta, sim, fica à vontade. Eu gostaria só de dizer o seguinte: qual é a função do vereador? Ah, ótimo! Né? É muito importante para quem está ouvindo saber de fato qual é a função do vereador. Eu fui eleito para o mandato de 2017 e 2020, a primeira vez que eu disputei e tive a honra e o prazer de ser eleito, e estou lá na Câmara cumprindo com o meu papel. E qual é o papel do vereador? O vereador tem duas funções primordiais na Câmara Municipal: legislar e fiscalizar, né? O legislar, ele muitas vezes é limitado, porque existem legislações que só podem ser feitas pelo governo federal, legislações que só podem ser feitas pelo governo estadual, e a legislação municipal, ela é restrita. E além da legislação municipal ser restrita, tem leis que só podem ser feitas pelo prefeito, que é a atribuição do prefeito. E tem leis que podem ser feitas pela Câmara Municipal. Por exemplo, vou dar um exemplo. Qualquer projeto de lei que eu apresentar que der despesa para a Prefeitura, eu não posso apresentar, né? Porque a gente não pode apresentar projeto de lei que dê despesa para a Prefeitura ou que deixe ela sem ganhar o que ela está arrecadando. Por exemplo, a isenção de um imposto, a gente não pode apresentar lá na Câmara Municipal, tem que partir do prefeito municipal. Então, a questão de legislar, ela é muito limitada. Ela é cheia de regras. Ela é cheia de regras. E aí, no meu entendimento, o que sobra e que é o mais importante é a fiscalização do gasto do dinheiro público. É a fiscalização dos contratos, é a fiscalização das obras, é a fiscalização de onde o recurso está sendo empregado. E eu tento cumprir com muita fidelidade essa minha função, que é de fiscalizar o Poder Executivo. Sim. Né? E aí, começando a responder a sua pergunta, a Valônia, que é uma empresa que já está há muitos e muitos anos aqui em Itajubá, ela teve aqui um último contrato que foi feito há 15 anos atrás, em 2004, na gestão na gestão do Francisco Marques, do prefeito Francisco Marques. Mas a Valônia, ela já vinha atuando em Itajubá, salvo engano, desde a década de 70. Mas aí os contratos iam vencendo. E aí, esse último contrato que nós estamos falando, que foi renovado, é o contrato que foi feito na gestão do prefeito Chico Marques, que foi um contrato de 2004, que previa uma validade de 15 anos, né? E dentro do contrato existe uma cláusula que fala que ele pode ser prorrogado por mais 15 anos, né? Então, esse contrato que foi assinado em 2004,
2004, com validade de 15 anos, venceu agora em 2019. E aí o prefeito Rodrigo, venceu na gestão dele, o prefeito Rodrigo ele tinha duas possibilidades. Ok. Ou ele não prorrogava o contrato e abria uma nova licitação, ou ele prorrogava por mais 15 anos, como prevê o contrato, que pode ser prorrogado uma vez por mais 15 anos. Então não foi uma recontratação, foi uma prorrogação de um contrato já existente. Sim. Né? Então aquele contrato de 2004 que venceu em 2019, ele, ao invés de terminar este contrato e abrir uma nova licitação, ele resolveu prorrogar o contrato por mais 15 anos. Que, no meu entendimento, foi um absoluto erro. Vou querer saber por quê. Um absoluto Só erro. vou abrir um parênteses para que você explique um pouquinho melhor, rapidinho, o que é uma licitação. Uma licitação? Isso, vamos deixar claro aqui. As licitações são sempre regradas pela Lei 8666, que é uma lei federal. Okay. Toda contratação que a Prefeitura Municipal precisa fazer, ela precisa fazer através de regras, através da Lei de Licitações. Né? Então, por exemplo, eu quero contratar, é diferente isso em órgãos públicos, né? É diferente, por exemplo, de uma entidade particular ou diferente de você que quer, por exemplo, reformar sua casa. Okay. Você quer reformar, vamos dar um exemplo mais prático. Certo. Você quer reformar sua casa. Você tem a liberdade de contratar qualquer empreiteira. Você tem liberdade de contratar qualquer pedreiro. Você tem liberdade de contratar e pagar o quanto você quiser. Se um pedreiro chegar lá na sua casa e falar, olha, eu vou reformar a sua casa por 100 mil reais, e o outro pedreiro chegar e falar, eu vou reformar a sua casa por 200 mil reais, e você quiser contratar o de 200 mil reais, o contrato está tudo certo. É particular, é dinheiro... É o meu dinheiro. É seu dinheiro, sim. É dinheiro particular. Diferente das entidades públicas, né? Quando a prefeitura quer, por exemplo, reformar a praça e o calçadão, ela abre uma licitação, empresas vão lá concorrer e aí ganha aquele que apresentar o melhor custo-benefício, o melhor valor, a melhor qualidade, enfim, né? Então tem todo um regramento que é sempre vinculado à lei de licitações, que é a lei 8666. Então sempre que a prefeitura vai contratar um serviço, tem que abrir esse processo de licitação. Exatamente. Então, por que eu era a favor de abrir uma nova licitação? Né? Para dar oportunidade de outras empresas virem aqui prestar um melhor serviço que a Vallonia vinha prestando. Né? Desde que eu entrei em 2017 como vereador, eu tenho fiscalizado a Vallonia. E tenho percebido, não só através de minhas fiscalizações, mas através também das redes sociais, que a população reclamava muito da prestação de serviço da Vallonia. Era ônibus quebrado, era aquele elevador para os cadeirantes quebrados, horário que não cumpria, às vezes ônibus que passava direto em algum ponto de ônibus, ou não passava, ou desviava de trajeto, enfim, né? São inúmeras reclamações, e eu tenho todas essas reclamações impressas lá no meu gabinete, e reclamações de população que ligava para mim, que reclamava, que ia no gabinete, enfim. Uma vez eu estive lá na Vallonia, de tanta reclamação desses elevadores de cadeirante, eu estive lá na Vallonia, conversei com o gerente Gilberto, e ele falou, olha, para você verificar todos os ônibus, você precisa vir aqui meia-noite, porque meia-noite é que todos os ônibus estarão parados aqui na garagem. Eu falei para ele, não tem problema, eu venho aqui meia-noite. E fui lá, meia-noite eu estava na porta da Vallonia. Entrei, acho que fiquei até 1h30, mais ou menos,
Eu olhei ônibus por ônibus, eu fiz o Gilberto abaixar e subir aquele elevador, levei uma caneta e um papel, anotei o número do ônibus, se o elevador estava funcionando, se não estava funcionando, se estava funcionando mais ou menos. Fiz uma listagem, depois mandei tudo isso para a prefeitura, né? E, é claro, alguns funcionavam, mas outros não. Né? Então, a gente mas foi percebe... atendido? Os que não funcionaram? Eles falam que a manutenção é constante. Mas não sei se é tão constante assim. Né? Realmente precisa haver uma manutenção. Né? Porque aquilo lá precisa funcionar sempre. E não é sempre que um cadeirante pega um ônibus, né? O ônibus vai passando pela cidade, não é toda hora que aparece um cadeirante num ponto de ônibus para pegar, mas de uma hora para outra existem, né? Mas de uma hora para outra aparece um cadeirante num ponto de ônibus e o ônibus passa. E se o elevador não estiver funcionando, como que faz? Né? Por isso que essa manutenção e essa vigilância em saber se o elevador funciona ou não tem que ser diária. Eles têm que olhar sempre, porque eles não sabem que dia que vai ter um cadeirante no ponto de ônibus para pegar, né? Então tem que ser, essa fiscalização tem que ser constante. E aí, Drica, a gente percebe que a prefeitura municipal não fiscaliza o contrato. Porque existe um contrato, Valônia de um lado do contrato e prefeitura municipal do outro. Né? Certo. E a prefeitura municipal é que precisa fiscalizar o trabalho. Né? Você imagina você trabalhando numa empresa. Você foi contratada e está trabalhando numa empresa. Se o seu chefe não fica constantemente verificando o seu trabalho, pedindo alguns relatórios... Será que vai ser satisfatório? Será que que você não vai começar, se não houver uma fiscalização do seu chefe, será que você não vai começar a fazer um corpinho mole, né? O trabalho não ficar tão bem feito? Isso é natural, isso é do homem, né? Se a gente é cobrado, se a gente percebe que tem alguém ali por trás querendo fiscalizar, a gente é produtivo, a gente vai para cima e mostra resultado. Sim. Né? Agora, quando não tem, as coisas ficam muito fáceis. Né? E aí a gente percebe, a Prefeitura Municipal de Itajubá não fiscaliza o contrato da Valônia. E aí, tanto é que não fiscaliza, que houve um TAC, porque houve uma denúncia no Ministério Público de um cidadão ou uma cidadã, não me recordo agora, justamente sobre vários problemas que estavam acontecendo. E aí o promotor de justiça resolveu fazer um TAC com o Ministério Público. O que é o TAC? Termo de Ajustamento de Conduta. Né? Então o promotor de justiça chamou lá o representante do prefeito municipal e falou, olha, nós temos aqui algumas denúncias sobre a Valônia e a gente precisa corrigir isso, vocês precisam fiscalizar a Valônia, porque o contrato, quem é dono do contrato da Valônia? É a prefeitura. A prefeitura que tem o poder de fiscalizar e tem o poder de fazer tudo ali no contrato. Mas parece ali que o vereador não... Parece que eu vi alguma coisa que o vereador Zé Maria, eu acho que ele fez uma proposta, eu acho que na Câmara, numa das reuniões, ele fez uma proposta que se houvesse um departamento de fiscalização... Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Mas esse departamento não existe. Não existe. Não existe. Então... E o Zé Maria é um vereador que está sempre atento com essa questão de transporte público, da Valônia, enfim. Ele sempre menciona algumas coisas. Mas voltando a essa questão do TAC, do Termo de Ajustamento de Conduta, o promotor de justiça chamou a prefeitura e falou, olha, vamos realizar um TAC aqui, vamos assinar um TAC, um Termo de Ajustamento? Vocês serão responsáveis, isso foi em 2017, salvo engano, vocês serão responsáveis, e eu quero que vocês me mostrem aqui, mensalmente, durante 12 meses, durante um ano, eu quero que vocês me enviem os relatórios de fiscalização que a prefeitura faz
mensalmente com a Valônia. Passou 1 mês, passou 2 meses, passou 3 meses, a prefeitura não mandava. Aí o promotor começou a insistir, mas nós assinamos um TAC aqui que vocês ficariam responsáveis por mandar no período de 12 meses, 1 a cada mês, um relatório para eu verificar como que está sendo feita a fiscalização da prefeitura com a Valônia. Aí o procurador jurídico da época, o Renan Longuinho, que ele não está mais lá na prefeitura, mas na época estava, ele mandou uma cartinha para o promotor falando, sabe o que é? É que nós temos que montar uma estrutura de fiscalização, por isso que está demorando para a gente enviar para vocês esses relatórios. Ou seja, a resposta do procurador confessa que a prefeitura não realizava nenhuma fiscalização. Mas não tem uma punição, por exemplo, para isso? Não. Se houve esse acordo entre as duas partes? O Ministério Público pode chegar à conclusão que depois ele vai transformar isso em alguma ação judicial. Sim. Tá? Sim. Mas, a princípio, não há nenhuma punição. Mas aí, de tanto que o promotor de justiça insistiu, a prefeitura começou a fazer esses relatórios de fiscalização e começou a enviar para o promotor. Dentro do TAC que eu tive contato e consegui lá folhear e verificar, enfim, das 12 que era a assinatura lá e o termo de ajustamento, a prefeitura apresentou 4. E eu li todos os 4 relatórios. Os 4 relatórios foram feitos pelo diretor de trânsito, Luiz Cláudio Galdino, e todos os relatórios feitos pela prefeitura apontam falhas na Valônia. Apontam falhas no exercício, na prestação de serviço do transporte público aqui em Itajubá. Mas dentro do contrato que a prefeitura assinou com a Valônia, não há essas cláusulas que... Sim, há cláusula. Não é que... Há cláusulas. A prefeitura tem que fiscalizar, a prefeitura pode multar. E essas multas, elas acontecem? Nunca acontece, porque a prefeitura nunca fiscaliza. Entendeu? Nunca acontece porque a prefeitura nunca fiscaliza. Então, por que eu coloquei muito nas redes sociais e fui contra a renovação do contrato da Valônia? Porque a Valônia, neste período, no meu entendimento, não cumpriu um bom papel. Não exerceu, de fato, uma boa prestação de serviço para a população de Itajubá. E isso não sou eu que estou falando. A própria prefeitura, naqueles 4 relatórios que ela fez e mandou para o Ministério Público, dentro lá do termo de ajustamento de conduta, comprova esse mau serviço prestado pela Valônia. Então, no meu entendimento, tendo a prefeitura esses relatórios nas mãos dela, como pode o prefeito municipal renovar por mais 15 anos o contrato da Valônia, sabendo ele que a Valônia, nesse período que esteve, não prestou um bom serviço para a população de Itajubá? Né? Então, eu acho que o prefeito Rodrigo, ele deveria não ter prorrogado o contrato e deveria ter aberto uma nova licitação. A Valônia poderia até participar dessa nova licitação. Teria todo o direito. Teria todo o direito, não tem problema. Mas daria oportunidade para outras empresas de transporte público que atua aí em Minas Gerais ou no Brasil, de vir aqui participar e quem sabe ganhar. Foi o que foi feito na prefeitura de Pouso Alegre. O prefeito municipal de Pouso Alegre, eu não lembro agora o nome da aviação lá, do ônibus. Princesa do Sul, acho que era Princesa do Sul, acho que era alguma coisa assim. O prefeito não renovou o contrato com a Princesa do Sul. Ele abriu uma nova licitação. E aí uma nova empresa ganhou e está lá prestando serviço. Não sei se de forma perfeita ou não, mas o prefeito de lá teve essa atitude de perceber que a empresa não estava prestando um bom serviço e não renovou e abriu uma nova licitação.
insisto, é o que o prefeito Rodrigo deveria ter feito aqui em Itajubá. Então, ao seu ver... Mas não, prorrogou por mais 15 anos. E ao seu ver, então, qual foi a visão do prefeito em prorrogar esse contrato? Eu acho que ele não teve a visão, né? Eu acho que ele não teve a visão. No meu entendimento, ele não deveria ter prorrogado por tudo isso que eu acabei de falar. A prefeitura tinha ciência, através dos relatórios, que a Valônia não prestava um bom serviço. A prefeitura, ela não pode ficar cega e não enxergar o que as redes sociais falam. Hoje em dia, a rede social é um instrumento para a gente governar. Né? A rede social está ali, a população está falando. Mas por que será que a população critica tanto a Valônia? Será que critica injustamente? Ou será que a população sente na pele o problema que diariamente acontece com ela? Né? De muitas vezes não chegar no serviço no horário correto, né? Muitas vezes um cadeirante está lá para pegar o ônibus, não consegue subir no ônibus porque o elevador está estragado. Né? A população da zona rural, o cobrador não existe, então o motorista é que tem que fazer o serviço de cobrador e atrasa as viagens. Então, assim, é uma série de problemas que acontecem e que mesmo assim o prefeito foi lá e renovou o contrato por mais 15 anos. Houve alguma participação da população nesse processo? A população teve... Houve uma audiência pública, né? Pública. Eu como vereador, pedi para ser realizada uma audiência pública. Essa audiência pública foi realizada na Câmara Municipal antes de acontecer essa prorrogação do contrato. Sim. A maioria das pessoas que estavam lá, não só população, como entidades que estavam lá, se posicionaram contra essa prorrogação. A Câmara Municipal divulgou a audiência online e depois eu perguntei para a comunicação. Tinham mais de 3 mil pessoas seguindo a audiência pública. Então, assim, houve também essa manifestação da população, né, de que era contra a prorrogação, mas o prefeito foi lá e prorrogou por mais 15 anos. Né? Agora, nesse novo termo aditivo ao contrato 074, tá vendo? Ó, 074 2004, né, que mais 15 anos dá 2019. Sim. Então, esse é um termo aditivo ao contrato de 2004. Tem aqui algumas, no anexo, tem aqui algumas coisas que a Valônia assumiu fazer para que então esse contrato fosse prorrogado, né? Eu peço só para guardar um pouquinho, eu quero saber tudo, eu garanto que todo mundo quer saber o que a Valônia prometeu aí, com certeza. Para isso eu fiquei sem meu computador aqui. Estou desligada de vocês. Mas eu quero saber, acabou a bateria aqui. Mas eu quero saber de vocês. Olha, o computador acaba a bateria, mas você não acaba não, porque você tem uma energia enorme. Você também. Mas vamos mandando seus comentários, né, suas dúvidas, suas vivências, né, quem utiliza a Valônia, né, quem vai buscar seu filho na escola, quem vai trabalhar, utiliza esse transporte público, manda pra gente. Fala o que é a hora de botar a boca no trombone, né? É a sua hora, é a hora de colocar aqui o que você está achando. Sua participação é importante. Então coloque aí, a gente vai ler aqui, à medida do possível, a gente vai lendo, tá bom? E aí tira suas dúvidas e também expressa, né, as suas vontades e o que você está achando da prestação de serviço da Valônia, ok? Anuncie aqui na TV Itajubá. Divulgue sua empresa e venda muito mais.
Itajubá, a TV que pega no seu celular. Vamos voltar aqui? Olha, ela se comprometeu com a prefeitura a investir imediatamente na substituição de 8 ônibus no ano de 2019. Esses ônibus é aqueles ônibus, aquela frota que ficou parado lá no sambódromo. Então eu vou fazer um requerimento agora pedindo para que a prefeitura envie os documentos desses 8 ônibus para eu saber se realmente esses ônibus novos são realmente de 2019. Não sei se o ônibus é novo ou não. A aparência dele é nova. Sim, tá todo agora, bonitão. Aqui fala que os veículos devem ser do ano de 2019, esses 8 ônibus. Então eu vou fazer um requerimento solicitando a documentação desses 8 ônibus. É a fiscalização do É a fiscalização. vereador. Outra coisa que eu também fiz logo depois que foi prorrogado o contrato por mais 15 anos, eu fiz uma indicação sugerindo que a Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana convide o diretor de trânsito para ir à Câmara para me informar como que a Prefeitura agora vai fazer a fiscalização deste novo contrato. E aí a gente cai naquela história do departamento de fiscalização, entendeu? Eu quero, e aí me confirmaram que essa reunião vai ser agora quinta-feira. Ah, já? Aí. Então, quinta-feira nós vamos ter uma reunião lá na Câmara, salvo engano, eu não lembro o horário, se é às 2 ou às 4 da tarde. Enfim, mas aí o diretor de trânsito vai lá. Me falaram também que o gerente, o novo gerente, porque parece que o Gilberto não está mais aqui na cidade de Itajubá, o novo gerente vai também nessa reunião. Então, eu quero, nessa reunião, saber da Prefeitura como será feita a fiscalização desse novo contrato. Quem vai estar à frente desta fiscalização? Quem são os funcionários que estão ali fiscalizando? Como que vai ser feita? Diariamente, semanalmente? Sim. Como que vai ser o escopo de trabalho dessas pessoas que estarão fiscalizando o contrato da Valônia? Porque eu vou ficar no pé. Eu vou ficar no pé desse departamento de fiscalização. Porque a gente, diante de um novo contrato, a gente não pode permitir que a Valônia cometa os mesmos erros do contrato de 2004. Agora nós temos um novo contrato de 2019, então vamos fiscalizar. Isso que o senhor está lendo para a gente são as mudanças? Sim, então aqui, né? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Imediatamente, aqui no anexo 1 fala que a Valônia comprou 8 novos veículos. Ok. Né? Isso tempo zero, porque é imediato. Okay. E aí aconteceu. Eu só preciso saber se realmente os ônibus são de 2019. Depois, ela fala que de 6 a 24 meses, ela vai instalar 20 novos pontos de ônibus. Olha a população! Que são esses daqui, ó. 29 aqui, pontos de ônibus em toda... Já tem até o projetinho aqui dos pontos de ônibus. Em toda a cidade, somente na área urbana ou também na área... Eu não sei. Aqui fala que são 20 pontos de ônibus. Então, de 6 a 24 meses. Esse contrato foi assinado no dia 5 de julho de 2019. Então, no dia 5 de julho, são 24 meses, de 2021... Todos esses nós temos que saber se esses 20 pontos de ônibus foram construídos. Sim. Né? Aqui também fala de 6 a 120 meses. Meu Deus do céu, 120 meses é 10 anos, né? Ele vai instalação de suspensão de ar em 29 ônibus. O que é uma suspensão de ar, gente? É aquele tampão que tem... Não, são ônibus... Não, suspensão de ar é mecânico, né? Suspensão de ar.
Então, os ônibus, todos os ônibus... Igual aquela suspensão de carro? Exatamente. Sim. Todos os ônibus serão com suspensão de ar, né? Eu não entendo muito de mecânica, não, viu? Mas é diferente daquele amortecedor de mola, né? Vai ser suspensão de ar. Uma coisa pra Mas, ó, de 6 a 10 anos... Demora. Será que ele vai fazer só isso no término de 120 meses, ou será que ele vai começar a fazer nos 6 primeiros meses? Nos 6 primeiros meses. Né? Porque aqui fala uma de 6... brecha muito grande, Nossa, né? demais, né? Aqui também, ó, de 6 a 24 meses, implantação de sistema de reconhecimento facial para bilhetagem eletrônica nos 29 ônibus. Então, tudo facial, isso... É aquela carteirinha, a mudança daquela carteirinha que a gente tem para... Né? Por exemplo, ó, instalação de Wi-Fi em toda a frota, de 0 a 12 meses. Então, daqui a 1 ano, lá no dia 5 de julho de 2020, a gente já vai ter que saber se foram instalados Wi-Fi nos 29 ônibus. Sim. Né? Então, tudo isso que eu estou falando aqui, Drica, são coisas que o vereador tem que fiscalizar. A prefeitura, claro, tem que fiscalizar, porque a prefeitura é a dona do contrato. A prefeitura tem que fiscalizar. Mas a prefeitura fiscaliza a Valônia. E nós, vereadores, fiscalizamos a prefeitura. Sim. Então, se a prefeitura não cobrar da Valônia que isso realmente aconteça dentro dos prazos estipulados e assinados pelo prefeito e assinados pela Valônia, nós, vereadores, temos que fiscalizar a prefeitura e temos que exigir que a prefeitura cumpra o contrato assinado. Essa é a nossa função. Por isso que no início aqui do programa eu falei que a principal função de um vereador é fiscalizar o Poder Executivo, é fiscalizar a prefeitura. E graças a Deus, olha, eu tenho a consciência tranquila de que eu faço esse trabalho, sabe? E o meu trabalho é focado na fiscalização. Né? Já fiscalizei várias coisas, já denunciei o prefeito várias vezes no Ministério Público, no Tribunal de Contas. Então, assim, a gente precisa estar ali, no pé. O vereador é uma pessoa meio chata mesmo, sabe? O vereador tem que ser um pouco chato, porque o vereador precisa realmente estar ali. Ninguém gosta de ser fiscalizado, Drica. Não. Ninguém gosta. Né? E aí, quando chega alguém que é, por lei, responsável em fiscalizar e fica ali no pé das pessoas, a pessoa fica meio assim, né? Pô, cara chato, tá ali me fiscalizando, tá aqui de olho em mim. Tá ali de olho, né? Então ninguém gosta, eu sei, é natural, Mas essa é a nossa função, a gente foi eleito para isso. A população confiou os 677 votos que eu tive para esse fim, para eu fiscalizar. Porque antes de eu ser vereador, eu já mostrava para a população que eu fiscalizava o Poder Executivo. Tanto é que em 2015, quando teve aquela reforma da praça e do calçadão, sim, eu achei tudo muito estranho. Imagina, primeiro a prefeitura faz a licitação da obra. Depois de feita a licitação, é que o prefeito Rodrigo contratou o arquiteto Ricardo Hermeto para fazer o projeto. Para mim é inconcebível. Né? Então, vendo tudo aquilo, eu falei, não, tem coisa errada. Eu vou questionar no Ministério Público. Mudou um pouco a ordem dos fatores, né? E questionei no Ministério Público. Está lá no Ministério Público. Já teve até uma perícia, que em breve eu vou divulgar, teve até uma perícia já do Ministério Público de Belo Horizonte, que já mandou para cá, e o resultado dessa perícia eu vou divulgar em breve. Então tem coisas. É bastante coisas. É o trabalho do vereador. Se é para fiscalizar, não é? Do vereador. Exatamente. É para isso que você está lá. É para isso que eu fui eleito. Sim. É para isso que eu fui eleito. E a população, hoje as coisas estão mudando. Né? Em que a sentido? população precisa estar atenta a isso. Sim. A população precisa saber, porque é a população que vota. É a população que coloca os representantes dela lá na Câmara Municipal. É a população que coloca lá na prefeitura o prefeito municipal e o vice. Então, a população precisa ter consciência de que lá na Câmara Municipal nós precisamos eleger pessoas que realmente tenham essa disposição de fiscalizar, que realmente tenha essa disposição de estar atento
a tudo que acontece na cidade de Itajubá nos órgãos públicos, né? A gente precisa ter representantes que realmente fiscalizem o Poder Executivo. E fazer o nosso papel, que é também cobrar, né? Exatamente. Essa é a função. E a população precisa estar atenta a isso. Não é só de 4 em 4 anos votar e acabou. Não. Porque a responsabilidade é muito grande. A responsabilidade é muito grande. O que a gente vê a responsabilidade hoje em dia é outra e o gasto é muito grande. Você imagina, nós temos um orçamento na Câmara Municipal de 9 milhões por ano. Então, a produtividade da Câmara, né? Nós temos que colocar isso na balança. Nós estamos gastando 9 milhões por ano, né? Então, nós temos que ter um bom resultado. Nós temos que fiscalizar. Nós temos que cumprir o nosso papel para justificar aquele gasto de 9 milhões, né? É um orçamento grande. A Prefeitura tem um orçamento lá de 250 milhões por ano, né? É muito dinheiro, Drica. É muito dinheiro na mão de um prefeito. Por isso que ele precisa ser fiscalizado. E não estou dizendo que é só na mão desse prefeito que nós temos hoje, não. De qualquer prefeito que passe ali por Itajubá ou de qualquer outra cidade, é muito dinheiro que está ali na mão dele disponível para fazer e realizar. Por isso, precisa a fiscalização. Está gastando bem o dinheiro? Não está gastando? Enfim. E nós, como cidadão, a gente tem que aprender isso. Que eu vejo que a gente faz, vou me colocar aqui também, que a gente faz é o seguinte, a gente vota e sai de cena. Aí a gente deixa as coisas acontecerem. Não estou dizendo que está acontecendo alguma coisa errada, então, mas a gente deixa, a gente não acompanha a vida esse política. É o problema, A gente não faz esse acompanhamento. Tem que acompanhar. Quando acontece alguma coisa que a gente não gosta, estourou alguma coisa que a gente não gostou naquele momento, aí a gente... Aí é a hora que a gente aparece, reclama, não sei o que e tal, mas já estourou uma bomba ali, isso vem acontecendo, isso não é de um dia para o outro. Se a gente estivesse acompanhando, de repente não chegaria a esse ponto, né? Então a gente tem que aprender a ter essa participação política, né? Se o vereador está ali para fiscalizar a prefeitura num todo, nós também estamos ali para poder falar, olha... Sabe? Não é chegar no vereador também porque de repente, o nosso porta-voz. Claro. Né? Nossa ponte. É assim, né? Um fiscaliza o outro. Né? É o que eu citei aqui. Nós temos um contrato da Valônia, que quem deve fiscalizar a Valônia é quem? A Prefeitura. Né? Sim. Quem deve fiscalizar a Prefeitura? Os vereadores. Quem deve fiscalizar o vereador? A população. Sim. Né? A população é que tem que fiscalizar o vereador. A população tem que fiscalizar para saber se o vereador está exercendo bem o papel dele ou não. Né? E aí tudo bem, eles falam assim, não, mas aí eu deixo de votar, ou eu não voto, ou eu procuro votar em outro, mas não é assim. Né? São 4 anos que o vereador está ali. Então quem votou em você tem que fiscalizar você. Sim. Tem que ligar para você, tem que falar, olha, Marcelo, eu votei em você. Eu não gostei disso, ou eu gostei, parabéns, é isso mesmo, né? Tem que fiscalizar, tem que seguir nas redes sociais, porque todo vereador tem redes sociais, tem que seguir nas redes sociais, tem que ir no gabinete, tem que seguir as sessões da Câmara, porque às vezes também, às vezes eu percebo algum comentário nas redes sociais, vereador é tudo vagabundo, vereador não presta. Não é assim, gente. Não é assim. As pessoas generalizam, né? Não pode também generalizar. Não. Né? Eu acho sim e tenho consciência de que a classe política está muito desgastada. Né? E esse desgaste já vem há anos e anos e anos e anos. Né? Então, quando eu percebo um comentário daquele, vereador é tudo vagabundo, é claro que eu fico chateado, mas eu entendo. Sim. Eu entendo aquele comentário. Por quê? Porque a população realmente não acredita mais na classe política, né? Porque é cheia de privilégios, enfim. Né? Aí a sensação que passa é que o político está querendo se eleger só para benefício próprio e não benefício da população. Né? Então isso é muito ruim.
Então a gente precisa colocar representantes ali que realmente pensem no povo, que realmente fiscalize, que realmente exerça o seu papel primordial dentro da Câmara Municipal, que é a fiscalização. Por exemplo, esse contrato da Valônia, a população ele tem acesso? Tem, no site da Prefeitura. Isso também é bacana. Tem no saber, site. Né? Então, por exemplo, eu pedi para a Cláudia, quando eu vim para cá, eu falei, Cláudia, eu vou dar uma passadinha. Eu já tinha lido o contrato, mas estava numa pasta minha, na minha casa, e aí eu falei, Cláudia, eu estou sem o contrato aqui em mãos, entra no site da Prefeitura e imprime para mim. Ela foi lá, imprimiu. No site da tá Prefeitura. Aqui. Exatamente. Eu não sei exatamente aonde ali, mas tem. É só procurar que você vai achar os contratos. Nem tudo tem, tá? Nem tudo tem. Tanto é que a gente bate um pouco na Prefeitura por conta dessa falta de transparência, né? Muita coisa que a gente quer saber, a gente acaba não encontrando. Tanto que a gente tem que fazer requerimento, solicitando documentação, o prefeito não responde, demora para responder, tem prazo legal para responder, ele não cumpre o prazo legal nas respostas, né? Então isso é o quê? Falta de transparência. Falta de transparência, desrespeito ao poder legislativo, né? E isso tudo é muito grave, né? Mas, de uma certa forma, existem algumas coisas no site da Prefeitura que dá para você puxar. Esse contrato está lá. Esse contrato está lá. Quem utiliza Valônia, até mesmo quem não utiliza, porque a gente também só não briga quando é o umbigo da gente, né? Eu divulguei nas minhas redes sociais também. Se alguém quiser, é só procurar lá na minha página no Facebook, vereador Marcelo Kraus. Vai lá, curte a minha página, que tem lá o contrato, eu publiquei todo o contrato, todo esse contrato novo. Eu estou sempre acompanhando. Então, é importante, é isso que eu falo, é importante você acompanhar o trabalho do vereador. O conhecimento é uma arma. Porque, o escudo, é uma arma. Eu, pelo menos, Drica, eu tento, quando vou fazer uma crítica, conhecer antes o assunto, né? Para poder criticar. A crítica pela crítica, sem fundamento, se perde, né? Então, quando você vai querer criticar alguma coisa, se aprofunda um pouco, leia. Até para a crítica ser válida, né? De repente, não tem importante. É importante você ter conhecimento para você, então, fazer uma crítica construtiva até, né? E boa, enfim, né? Eu me preocupo um pouco com isso, sabe? Eu acho que a nossa função ali, a gente está muito exposto, né? Então a gente vai lá, a gente faz um post nas redes sociais, a gente tem que ter responsabilidade por aquele post que a gente fez, né? Então é muito importante isso. É muito importante você levar a sério a função que você exerce. Independente de qual seja ela, né? Independente de qual seja ela. E eu tenho a consciência tranquila de que eu lá na Câmara estou exercendo a função que me foi colocada, que me foi imposta, né? Olha, você foi eleito vereador, então você tem que cumprir a sua função. E é isso que eu busco sempre. E uma coisa que a gente tem que aprender... Eu não busco, Drica, uma coisa que é importante até deixar para a população que está nos ouvindo. Eu não trabalho esses 4 anos pensando na reeleição. Não trabalho. Eu trabalho os 4 anos pensando na função que eu preciso exercer. Se eu vou ser reeleito ou não vou ser reeleito, isso daí é outros 500. É outros 500, né? Eu vou tentar a reeleição ano que vem? Posso até tentar. Se eu for reeleito, ótimo, vou continuar fazendo o meu trabalho. Se eu não for reeleito, saio de lá com a cabeça erguida, sabe? Saio de lá tranquilo de que no período dos 4 anos que eu estive lá, eu exerci a minha função primordial, que é a fiscalização ao Poder Executivo. O que a gente tem que... Parabéns. E outra coisa que eu acho importante também é não deixar o seu trabalho pessoal, sabe? Eu estou vereador, mas eu tenho a minha profissão. Eu não dependo da vereança. E isso é muito importante.
É muito importante você não largar o seu trabalho pessoal, porque quando você larga o seu trabalho pessoal e fica só dependendo da Câmara Municipal, você acaba fazendo de tudo para tentar ser reeleito. E aí não é legal. Aí começam as coisas ruins, né? Porque aí você não é vai bacana. fazer, de repente não vai fazer porque acha que pode ajudar naquele momento, né? Vai fazer porque precisa. Exatamente, você tem que ter independência, isso eu prezo muito, né? É você ter independência, né? Eles falam muito, o prefeito municipal fala direto na rádio, aquele vereador é oposição ao meu governo. Eu não sou oposição, eu sou independente e é assim que tem que ser. Eu sou a favor dos projetos do prefeito quando eu percebo que é bom para a cidade. Voto a favor. Quando eu percebo que não é bom ou quando eu percebo alguma ilegalidade, eu voto contra e ainda denuncio no Ministério Público e no Tribunal de Contas. Essa é a função do vereador. É ter independência. É não estar ligado ao governo. Mas esse pensamento é muito legal, é o meu pensamento também, é muito bacana e eu acho que deveria ser o pensamento de todo mundo. Por quê? Essa coisa, vamos dizer assim, de partidos, né, é uma coisa... Hoje em dia o brasileiro está começando a conhecer mesmo a fundo isso, né? Então, eu sou do partido tal, ou do partido tal e tal. Eu acho que é válido porque a gente se afilia ao partido ou se simpatiza porque tem a ver com as nossas ideias. Ok. Só que até ali, eu acho que num momento de eleição, é válido. Você está levantando a sua bandeira, você está defendendo as suas ideias, o que você acha que é bom para você, para a população, para sua família. Ok. Até ali eu acho que a gente pode ser oposição. Quando a gente chega a eleição, a partir do momento que aquele político ele é eleito, todo mundo passa pelo mesmo barco, não é? Todo mundo está no mesmo barco. Toda a decisão que ele tomar vai refletir em todo mundo. Exatamente. Todo mundo está no mesmo barco. E pegando aquela torcida contra que tem, eu não vou. Aí a pessoa cria uma rixa porque não ganhou. E não sei. Isso não pode acontecer. E pegando o gancho das suas palavras, para mim não existe essa coisa de vereador de bairro. O vereador do meu bairro é a tal pessoa. Não. Existe presidente de bairro, agora vereador de bairro. Não. A pessoa quando é eleita, ela é eleita para ser vereador da cidade de Itajubá. Ela é eleita para olhar para a população de toda a cidade de Itajubá. Né? Então eu sou muito contra essa coisa de ser eleito por um grupo. Eu sou muito contra essa coisa de ser eleito por um bairro. Eu acho que não é assim que funciona. Eu acho que o vereador, ele até pode ter lá os seus apoios, sim, mas ele precisa ter a consciência de que quando ele chega lá, ele é vereador da cidade de Itajubá. Ele é vereador que deve pensar em toda a população da cidade de Itajubá. Né? E é assim que eu pauto o meu trabalho. Sabe, eu pauto o meu trabalho por independência e pauto o meu trabalho pela honestidade, pela transparência. Tudo que eu faço dentro da Câmara, eu solto nas minhas redes sociais. Estou aqui, graças a Deus, divulgando o meu trabalho e discutindo com vocês esse tema Valônia. Tudo isso é transparência. Eu não escondo nada de ninguém. Né? O meu mandato, ele é transparente. E é o que a gente precisa. E é assim que deve ser. Ótimo. Vereador, nosso tempo está esgotando. Você quer fazer alguma interação dentro da nossa conversa ou qualquer outra interação? Não, acho que o papo foi muito gostoso. É sempre um prazer estar aqui. Nunca tinha sido entrevistado por você, mas foi bom, uma simpatia, uma energia. Que delícia, né? Obrigada. Muito obrigado. Quando precisar, eu estou à disposição novamente. Pode chamar quando quiser, quando tiver algum outro tema. Enfim, estou à disposição sempre. Mas é o que a gente falou, tema não falta, não faltarão, sim, né? Sim, Imagina, a cidade está a todo vapor, os projetos estão a todo vapor, nós estamos vivendo, tem então muita coisa aí que vai acontecer. Plano diretor, tem aquela coisa do aterro. Estão querendo aterrar a várzea do Ribeirão Piranguçu. Isso vai prejudicar muito o distrito industrial, vai prejudicar o bairro do Açude que fica ali do lado. Né? Então, assim,
tem esse tema que é muito importante, né? Temos o tema agora da CPI do pronto-socorro, que algumas pessoas... Nossa, isso está dando um nó na cabeça de todo mundo. Houve a CPI chegou a alguma conclusão, mas a CPI ela precisa chegar a uma conclusão e levar ao Ministério Público e pedir para o Ministério Público investigar tanto as conclusões que chegaram a respeito da Santa Casa, quanto as conclusões que chegaram a respeito do Hospital das Clínicas, né? Algumas pessoas, até dentro da Câmara Municipal, estão dando muita ênfase às possíveis irregularidades que acontecem na Santa Casa, mas não falam nada do hospital, das possíveis irregularidades cometidas no Hospital das Clínicas, né? 2 pesos, 2 medidas? Por quê? Por que isso? Né? Então é muito importante você ler de fato o relatório e pedir uma investigação para o Ministério Público, que é um órgão competente, e não já sair julgando e condenando as pessoas. Isso é muito ruim. Eu, por exemplo, já denunciei o prefeito Rodrigo diversas vezes no Ministério Público e no Tribunal de Contas, e não saio falando mal dele, não falo assim, e não verbalizo aí coisas que podem estar acontecendo. Não, eu sou muito sério no meu trabalho, né? Eu enxergo uma possível ilegalidade ou uma possível alguma coisa errada, uma possível coisa errada, eu denuncio para o Ministério Público. Eu posto no meu Facebook, mas eu posto de forma concreta o que aconteceu, estou pedindo para o Ministério Público investigar, e eu não chego às minhas conclusões e falo, o prefeito é isso, o prefeito é aquilo. Não. É a responsabilidade. É a responsabilidade. Né? Com certeza. Eu acho que as pessoas precisam ter responsabilidade nas suas funções, né? Então, já estão aí condenando a Santa Casa. Aconteceu alguma coisa lá? Existe alguma irregularidade? Então vamos investigar para ver se realmente aquilo procede ou não, né? Da mesma forma que no Hospital das Clínicas. Levantaram algumas coisas, vamos ver se isso procede. Ministério Público, isso procede, não procede, né? Agora, já ir julgando e condenando as pessoas, isso não pode acontecer. Quando falar tem que ter propriedade, né? Tem que estar certo. Mesmo porque a instituição, tanto o Hospital das Clínicas é mais novo, mas a Santa Casa é uma instituição centenária, né? Não se joga tudo no lixo, né? Dessa forma como alguns estão querendo, né? É muito sério. Você pode voltar então com esse tema pra gente. Tem vários temas. Tema é o que você falou, tema não falta. Não faltam. Então vamos informar, a população tem que estar informada do que está acontecendo. E é isso que o Itajubá, entrevistas da TV Itajubá, quer mostrar para vocês. Exatamente. Infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu espero muito e acredito que foi sanado várias dúvidas, né? Sobre o contrato. Na verdade, não é a recontratação, é a prórroga. É um termo aditivo ao contrato de concessão 074/2004. Então foi prorrogado o acordo da empresa Valônia. Por mais 15 anos. Tá? Se alguém tiver alguma sugestão ou alguma crítica para fazer para a Valônia, porque o uso não está insatisfeito, tem algum telefone, alguma coisa que pode entrar em contato? Através do Fala Itajubá, que é o canal da Prefeitura. As reclamações precisam chegar na Prefeitura, porque a Prefeitura é que é a dona do contrato da Valônia. Certo, gente. Não adianta a gente ficar no ponto de ônibus também reclamando da vida, porque não vai adiantar nada. Não adianta. Olha, tem que formalizar, isso é muito importante. Só a última informação aqui para a gente acabar. Isso é muito importante, formalizar a reclamação. Porque, lógico, o Facebook é importante, é um canal de reclamação, enfim, mas não é um canal oficial, né? Então, é importante formalizar todas as reclamações. Por exemplo, aconteceu um assalto na sua casa. Se você não registra o boletim de ocorrência, a polícia não sabe que a sua rua ela é perigosa. Sim. Né? Então, você foi assaltado na rua, lá no BPS. Acontece às vezes alguns assaltos ali no BPS de aluno indo para a Unifei, no percurso passa uma bicicleta lá, o menino rouba o celular, enfim. Mas se eles não registram o boletim de ocorrência,
A polícia militar não sabe que aquela rua, por exemplo, ali, é muito perigosa e que precisa intensificar o policiamento naquela região. Né? A mesma coisa é o contrato da Valônia. Se as pessoas que querem reclamar da Valônia só fica reclamando nas redes sociais, acaba que a prefeitura, em tese, não fica sabendo oficialmente dessa reclamação. Né? Não está ali formalizado. É claro que a pessoa sabe, porque a gente sabe que dentro da prefeitura tem gente que fica constantemente nas redes sociais. Né? E isso é natural. Isso é natural. Mas não isso tem não é como só, tomar. Isso não é só na prefeitura de Itajubá, não. Em várias prefeituras, porque as redes sociais hoje são muito ricas em informação. Né? Então é necessário realmente ficar olhando as redes sociais. E então tem conhecimento, só que precisa formalizar. E a formalização tem que ser feita através do Fala Cidadão. Certo? Está insatisfeito, acha que pode melhorar, está reclamando do horário, seja lá o que for. Tá lá, Fala Cidadão no site da prefeitura. Mas vou repetir. Quinta-feira agora, por conta de uma indicação que eu fiz, o diretor de trânsito e o gerente da Valônia estarão lá na Câmara. E eu vou questionar toda essa questão da fiscalização. Como vai ser a fiscalização? E aí, em breve, eu posto no meu Facebook o resultado dessa reunião. Ótimo. Então, essa reunião não vai ser aberta, né? Não, todas as reuniões da Câmara são abertas ao público. Então, também quem quiser estar ali por perto pode ir, não tem problema. Ou pode acompanhar pelas redes sociais. Pelas redes sociais. Né, a transmissão ao vivo. Isso. Certo? Então vamos participar, né? Só reclamar não adianta. A gente tem que ter o conhecimento, tem que estar por dentro, tem que fazer o papel de cidadão também. Exatamente. Cada um cumprindo seu papel, com certeza. A gente tem a nossa amada Itajubá, que uns falam que é amada, outros já estão odiando, já estão bravos, tá dando confusão. Porém, é falta do conhecimento. A gente conhecendo e agindo certo. Itajubá vai ser sempre uma cidade amada. Sempre vai ser uma cidade amada. E a gente ama. É uma cidade muito boa, é uma cidade que a população reconhece. E as pessoas são boas. A gente precisa melhorar. A gente precisa melhorar alguns aspectos. Um deles, por exemplo, é emprego que a cidade não tem. Né? Então a gente precisa melhorar alguns aspectos. Né? Mas de uma certa forma é uma cidade boa, gostosa para se morar e uma cidade que tem tudo para crescer. Que tem tudo, exatamente. Né? Tem tudo. Precisa melhorar em alguns aspectos? Precisa. Mas é uma cidade muito boa. Então vamos ajudar, né? Claro. Ao invés de a gente mudar, às vezes a gente muda realmente, mas ao invés de a gente mudar, reclamar e odiar, às vezes eu ouço alguma coisa, eu odeio, eu tô odiando, mas não é realmente que a gente odeia a cidade, né? A gente tá ali às vezes parado numa situação, né? E realmente a gente não procura melhorar ali em volta. Então, né, não adianta só a gente reclamar. Vamos botar a mão na massa, arregaçar a manga que as coisas dão certo. Né? Muito obrigado, vereador. Como eu disse, as portas estão abertas. Muito obrigado. Vamos voltar aí com esse tema. Eu acho legal o tema da Santa Casa pra gente poder voltar, que eu acho que como da Valônia também, que a gente ouve muitas coisas na rua, mas a parte formal às vezes fica faltando. Sim. Então, de repente, esse tema da Santa Casa é um dos que a gente ouve bastante, vários lados, ouve pessoas, porém a gente não sabe exatamente que pé que anda todo esse processo, né? Por que aconteceu isso. Sim. E aonde vai dar isso. Então, vamos voltar com o vereador aqui para poder esclarecer pra gente. Estou à disposição. Muito obrigado. Bom, nós vamos terminando Itajubá Entrevistas. Amanhã, vamos ver quem que a gente tem aqui amanhã, meus amores. Amanhã tem o Gilberto Carlos, da Secretaria de Desenvolvimento Social. Ele vai estar falando da 10ª Conferência de Desenvolvimento Social, que é super bacana, que pode ter, na verdade, a participação da população, né? Deve, né? Deve ter, então a população está toda convidada. Amanhã a gente vai falar um pouquinho mais, até porque eu não trouxe aqui as informações certinhas, mas também está no meu Facebook, é só entrar, tá? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre o que vai ser essa 10ª Conferência de Desenvolvimento Social. Eu agradeço a sua companhia e até amanhã.